Fala galera, hoje eu quero contar uma história para vocês, uma história minha, pessoal, e fazer um link aí com o julgamento dos patriotas aí na semana que passou. Seguinte, quando eu tinha 17 anos, o meu pai enfrentou uma situação no comércio que ele tinha e ele acabou tendo um pedido de falência decretado. E meu pai é um cara muito simples, um cara tinha segundo ano primário, um homem vindo do interior para o Rio de Janeiro, e não tinha muito traquejo com essas coisas. Não foi com um advogado na vara de falências, lá no centro da cidade. Eu fui junto com ele. E naquele dia, quando fomos atendidos ali pelo funcionário público daquela vara de falências, ele foi tão maltratado por aquele funcionário, e até na hora eu falei, que isso, não é assim que se fala e tal, que naquele dia eu resolvi que eu ia estudar Direito. E assim eu fiz, eu estudei Direito, entrei para a faculdade com 50 anos de idade, terminei, mas não estou atuando como advogado. Mas o que isso tem a ver com o que aconteceu essa semana no STF e o julgamento dos 3 primeiros patriotas aí sobre o 8 de janeiro? Fica comigo nesse vídeo que eu vou tentar dividir com você algumas impressões sobre esses acontecimentos. Meu nome é Marcos Vinícius, esse canal é o canal Espiritualidade Urgente, que tem como objetivo sempre trazer aquela reflexão sobre alguns fatos da vida, e especialmente os fatos que envolvem a religião, e procurar denunciar o mau uso da religião para manipular pessoas para projetos pessoais de poder, projetos pessoais financeiros e por aí vai. O vídeo de hoje especificamente não é sobre isso. O vídeo de hoje é sobre contar uma história, é sobre história pessoal, mas eu espero que você entenda o link que eu quero fazer sobre isso. Eu sempre fui um cara bem sonhador. Um dos sonhos meus, por exemplo, quando eu comecei aqui no YouTube durante a pandemia, era passar dos mil inscritos. E eu consegui, há poucos dias atrás, há poucas semanas, eu ultrapassei os 1000 inscritos. Aproveito, inclusive, para fazer o quê? Se inscreve aí no canal, porque a sua inscrição vai fazer toda a diferença aí para a realização desse sonho. Então, assim, a gente tem sonhos, a nossa vida é feita de sonhos, a nossa vida é feita de projetos que a gente faz. Alguns projetos são mirabolantes demais, outros são executáveis. E assim a gente vai levando a vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Quando eu fiz a faculdade de Direito, uma das coisas que a gente sempre pensa na faculdade de Direito, especialmente quem quer advogar, é o seguinte: como que seria a minha performance numa sustentação oral, ou no STJ ou no STF, especialmente lá no STF. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês algumas impressões. Então, o negócio é o seguinte: eu, sonhador sempre que fui, já tive alguns sonhos assim bem mirabolantes. Um deles, por exemplo, eu vou dividir com vocês aqui. Eu sempre sonhei em fazer cinema. Eu imaginava ganhando o Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu imaginava, o que eu imaginava? O filme, a repercussão do filme? Não, eu imaginava qual ia ser o discurso que eu ia fazer lá na noite da entrega do Oscar. Você imagina o que você vai dizer, o que você vai falar, como é que você vai se comportar diante de uma conquista tão grande. E isso aí é uma coisa que talvez você já tenha passado por isso também. Eu aproveito então para te pedir, deixa um comentário aí sobre isso, se você já teve expectativas de como você iria se comportar diante de um feito seu e que você viesse a ser contemplado com a oportunidade de falar em público sobre aquilo. Bom, voltando para o campo do direito, quando você faz a faculdade, você imagina, até porque na faculdade que eu fiz, na UERJ, a sala de simulados ela é espetacular. Lá no 7º andar lá da UERJ, lá no direito, a sala ela é igualzinho um tribunal de verdade. Então você fica imaginando como é que você vai se comportar ali. Bem, gente, eu ficava imaginando isso, né? Como é que seria a minha performance? E aí a gente tem as performances dos 3 advogados aí, dos 3 primeiros réus do 8 de janeiro, os nossos patriotas aí, terroristas que estão sendo julgados, né? Tem gente que não gosta que fale terrorista, então tá bom. Vamos falar então pessoas que cometeram o crime de tentar dissolver o Estado Democrático de Direito, já que não é para chamar de terrorista. Então vamos
analisar aqui o comportamento desses advogados aí. O primeiro caso é o Dr. Sebastião Coelho da Silva, ex-desembargador, que foi o primeiro advogado de defesa lá do Aécio, né, a se manifestar no plenário. E o nobre doutor, o que ele faz? Ele faz uma enquete ao vivo. Senhores ministros do STF, os senhores são as pessoas mais odiadas do Brasil. Olha, a defesa dele até que foi a mais técnica das três ali, a participação dele foi a melhorzinha das três ali. Ele teve que ouvir da Carmen Lúcia o seguinte: bendita democracia que permite que você ofenda os juízes da Suprema Corte e nada lhe aconteça. Isso só acontece na democracia. A gente sabe que se fosse um Estado totalitário, como muitos apregoam por aí, inclusive, já que o canal é espiritualidade, né? Inclusive Silas Malafaia, que vive chamando o Alexandre de Moraes de ditador da toga, etc. e tal, se fosse num país totalitário, não poderia falar isso. Aliás, nem conseguiria ir defender o seu cliente na tribuna. O segundo caso é o advogado, o Harry Katwinkel, eu acho que é assim o nome dele. O Dr. Harry Katwinkel, ou Eric Katwinkel, ficou famoso essa semana, sim, ele ficou famoso, mas não por uma expressão grandiosa de uma defesa ali na tribuna do STF. Não, ele ficou famoso ao confundir o Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel, juntando Lé com Cré e fazendo alusão à expressão que nem está exatamente no livro O Príncipe de Maquiavel, a expressão os fins justificam os meios, como sendo de O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que é um livro bem famoso também. São duas coisas totalmente diferentes. É como pegar, por exemplo, o Código Civil e confundir o Código Civil com o Código Marítimo ou qualquer outra coisa parecida, ou com as leis trabalhistas. Então, o Dr. Katwinkel, ele fez essa confusão, ele também atacou os ministros do STF e perdeu a oportunidade também de fazer uma nobre e grandiosa sustentação oral sobre os crimes cometidos pelo seu cliente. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade para demonstrar toda a sua sabedoria naquele momento e não fez. Por fim, nós temos a doutora Larissa. A doutora Larissa Cláudia Araújo, ela praticou a cena mais, vamos dizer assim, bizarra no mundo do direito ali no STF, defendendo o seu cliente. Deixa eu pegar o nome do cliente. O nome do cliente é o réu Matheus Lima Lázaro. A doutora estava muito nervosa, segundo ela, estava se sentindo acuada, amedrontada e etc e tal, e ela começou a chorar, dizendo que ela não era criminosa ali. Criminosos, se é que havia crime, era o cliente dela e os outros patriotas que estão sendo acusados, e que o trabalho do advogado estava sendo desrespeitado, etc e tal. E começou efetivamente a chorar, dizendo que se sentia com muito medo e que não sabia. Para mim, essa foi a frase mais emblemática da doutora Larissa, que ela não sabia nem o que ela estava fazendo ali, porque ela não ia ser escutada mesmo. Bom, o que acontece é que também a doutora Larissa não aproveitou o seu tempo para levantar alguma tese jurídica que pudesse se contrapor ao que o seu cliente estava sendo acusado. Esse é o problema. O problema não é se sentir pressionada ou não e etc. Então, o que eu quero trazer aqui com a minha história e com esses três acontecimentos? Dizem no meio jurídico aí que o momento mais marcante para um advogado é a sustentação oral, especialmente na Suprema Corte do país, né, no STF. Eu me lembro, inclusive, já que é para falar de histórias, de um amigo meu, Dr. Marcos, advogado, que no STJ ele conseguiu ganhar uma causa contra uma grande indústria brasileira, no caso de um incêndio num apartamento do cliente dele, ocasionado por curto-circuito no ar-condicionado, onde ele, sustentando ali oralmente a sua tese, ele, entre outras coisas, dizendo que ar-condicionado não é feito para pegar fogo, etc. e tal, ele aludiu a uma camisa do Vasco
bem que poderia ser do Botafogo, uma camisa do Vasco, autografada, que o filho do dono do apartamento perdeu no incêndio. Ele me contou essa história, mostrando como ele criou essa tese, como ele se comportou ali, fazendo a sua sustentação, e então conseguiu reverter, já que ele havia perdido na segunda instância, conseguiu reverter a situação e ganhou ali na última instância, e houve uma indenização altíssima lá para a família que tinha perdido o apartamento por causa do incêndio. E eu fico pensando nessas três figuras. É lógico que o Dr. Sebastião, desembargador, é mais malandro, é mais antigo de cátedra, né? Ele já sabia que ia fazer isso. Mas a doutora Larissa e o Dr. Harry Catwinkel, por que eles não aproveitaram para mostrar o grande saber jurídico deles nesse momento? Por que eles não aproveitaram o sonho? Para você é o seguinte, eu acho que nem todo mundo sonha com um momento brilhante da sua profissão. Eu acho que é isso. Eu acho que no caso deles, eles não tiveram esse cuidado com a sua profissão. Eu acho que eles não tiveram o cuidado de dizer assim, cara, esse é um momento mágico. Na verdade, o que fica claro é que eles tiveram ali uma tentativa, já que foram para as redes sociais depois, de fazer um corte, um momento assim específico para colocar em rede social para dizer, tá vendo? Olha, eu peitei o STF. E isso nós sabemos que tem objetivo claro, que é lá na frente, nas próximas eleições, aparecer aí candidato, ó, eu sou advogado que peitou STF, etc e tal. Todos foram repreendidos através de uma nota da OAB que pediu desculpas ao STF e disse que esse não era o comportamento do advogado. E também todos eles levaram em algum momento uma lapada de algum dos ministros do STF, especialmente ali o Harry Catwinkel, né, o doutor do Pequeno Príncipe, que foi chamado de patético e de ridículo, e a doutora Larissa foi exposta, já que ela atacou primeiro, né, foi exposta com o fato de que ela cometeu o maior dos erros que um advogado pode cometer, que foi perder um prazo recursal. Acabou sendo exposta nessa situação. Então, fechando esse vídeo, o que eu quero falar para você? Se você tem um sonho, aproveita o momento onde você puder colocar esse sonho em prática. Para fazer isso, não destrua o teu sonho tentando fazer uma lacração apenas para postar na rede social. Até porque a rede social ela não é a vida real, ela não é o mundo real. O mundo real é o dia a dia. O mundo real vai ser o dia que você, advogado, tiver que voltar numa tribuna para fazer uma sustentação oral. E de repente, nesse dia não vai ter holofote, não vai ter filmagem. E aí? Você vai deixar de novo o seu cliente à deriva? Porque o que eu vi ali foram clientes deixados à deriva, clientes que não foram contemplados com o melhor que o seu advogado poderia fazer. E aí eu quis fazer esse vídeo porque eu me lembrei do meu sonho de estudar direito, que começou lá quando meu pai foi maltratado e tal. Eu não estou atuando no direito, atuo em outra área, mas o sonho permanece. Se um dia, antes do fim, eu atuar, eu aproveitaria essa oportunidade para dar o melhor de mim num discurso jurídico com a pretensão real de fazer o melhor pelo meu cliente. E eu acho que faltou isso aí nos nossos nobres doutores. E isso aí a gente tem que parar para pensar. Eu espero que você tenha entendido que a junção que eu tentei fazer sobre o sonho que está lá atrás, a oportunidade de você concretizar esse sonho e às vezes as escolhas que nós fazemos. Faça sempre a melhor escolha, proteja o seu sonho, dê o melhor de si naquilo que você está fazendo. Não por causa dos outros, mas por causa de você. A gente se encontra no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, dá o seu joinha aí nesse vídeo, divulga para outras pessoas e vamos participar das lives sobre espiritualidade aos domingos, tá? Um forte abraço para você. A gente se encontra no próximo vídeo ou quem sabe no próximo meme. Forte abraço.